Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Mengão. Tem novidade aí no time do Flamengo, né? Tem toda aí essa reviravolta do Gesso no time do Flamengo, né? Tem muita novidade aí de contratação e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. Dois Pedros no nosso telão. Tudo bem, pessoal? Um beijo aí, Marta, abraço, Bruno. Nosso cinegrafista aqui, o Guto Santana, falou, vai botar hoje com Pedro em dose dupla por aqui, então colocou, tem Pedro para, enfim, para todo mundo querer brincar por aqui, e o Pedro que só deve voltar ali para maio, enfim, está se recuperando bem o jogador do Flamengo. De fato, um Fla-Flu na Croácia seria, o Boto consegue intermediar isso daí facilmente, hein? Esteve por lá recentemente, em contatos europeus, Felipe Luiz também, então conhece a Europa, dá para brincar bastante. Mas hoje estamos aqui abrigados dentro da sede da Gávea, porque o tempo está aquele meio barro, meio tijolo, né? Como a gente diz, pode ser que chova, então questão dos equipamentos, e o Flamengo está treinando no Ninho do Urubu, treinamento hoje pela manhã, e os próximos 3 dias serão de folga para o elenco, um descanso aí nessa data FIFA, descansar com a família também. Ontem teve uma atividade, a gente acompanhou pela manhã, e o Bruno Henrique não foi a campo, está se recuperando ainda, até o dia 29 a previsão que esteja totalmente disponível para o Felipe Luiz para enfrentar o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro, 21 horas no Maracanã, sábado. Bruno Henrique ontem que foi homenageado, 100 gols pelo Flamengo, até se emocionou em determinado momento, enfim, ganhou uma medalha, uma placa e falou um pouquinho sobre a fase atual do Flamengo. Sem oba-oba, daqui para fora, sem essa de oba-oba, o Flamengo invencível, etc. Não quer esse papo não, então a gente acompanha um pouquinho agora do BH 27, a camisa 27, 15 títulos pelo Flamengo. Bruno Henrique falou ontem com a gente. Muitos se falam que o Flamengo hoje é um time imparável, imbatível. Claro que tem outras equipes também que está no começo do ano mostrando muita qualidade. O próprio Internacional também é o nosso adversário no próximo jogo. E tem outras equipes também muito qualificada que pode também trazer dificuldade para a gente no campeonato. Eu vejo que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, trabalhando, foco jogo a jogo, competição, e esquecer esse oba-oba que estão falando, né, do Flamengo. Todo mundo fala que o Flamengo é grande, né? Mas isso é lá para fora, aqui dentro todo mundo trabalhando junto, focado, para poder conquistar os objetivos. Tá, então, Bruno Henrique falando bastante ontem, aí falou, o Flamengo é grande, aí a gente lembrou muitas páginas de Instagram, lembra quando ele sempre falava isso, aquelas pérolas do Bruno Henrique, o pessoal até deu uma risada ali na sala de imprensa, mas estava consciente o Bruno Henrique ontem, e 34 anos, planeja um futuro aí no rubro-negro, e também quem pensa em futuro no Flamengo, a torcida está ansiosa, a questão do Jorginho, tá um Jorginho Rio, né? Jorginho está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem, está por aqui, enfim, está na Zona Sul hospedado com a mulher europeia, está mostrando o Rio de Janeiro para ela. Pode ser que apareça algum dia assim no Ninho do Urubu, ter aquele tete-a-tete com o Boto e também com o Felipe Luiz, conhecer a estrutura, mas tem pormenores a desenrolar ainda, questões financeiras, principalmente também questão com o Arsenal, tem bônus a receber. O Flamengo sabe que tem que ter paciência, esticar a corda. Esses europeus, jogadores europeus, não, embora ele tenha cidadania italiana, é brasileiro, enfim, também o Jorginho não é um brasileiro como o Felipe Luiz, puramente como o Felipe Luiz e o Rafinha, uma mudança de vida, então tem que ter calma, tem que ter muita calma com esses jogadores. O Flamengo está levando como dá, e aí tem um desenrole ali com o Arsenal e com o próprio Jorginho, questão do Mundial. A gente pode até se estender mais nesse assunto, mas daqui a pouquinho, se vocês quiserem. Mari, Bruno. Perfeito, Pedro. A gente vai conversando sobre o Flamengo. O que foi? Não, a gente tava discutindo do Jorginho se seria titular ou não. Ah, tá. E eu falei que, cara, tirar o lugar do Eric é difícil. Vamos com calma. Ou tirar o Eric do... Tirar o De La Cruz também. Jorginho... Gerson não vamos nem cogitar. Não, o Gerson nem entra na conversa. Nem entra na conversa. O Jorginho pelo Arsenal na temporada, com 24 jogos, 14 como titular, pouco mais de um tempo, né?
por jogo com um gol e 53% de presença, né, nas partidas. A mulher dele é ex-cantora do The Voice. Participou do The Voice. Eu li isso hoje, né? Eu tava stalkeando ela pra entender. Porque ele tava apresentando o Rio pra ela, né? Eu falei, gente, mas ela é da Inglaterra. Mas não é esse o ponto da conversa. Então, e aí ele não chegaria como titular, é isso? Mas vocês gostam dessa possível contratação? Gosto porque é um estilo de jogador que o Flamengo não tem no elenco. Assim, ele é completamente diferente pra mim, né? Na minha opinião, ele é diferente do Pulgar e ele também é diferente do De La Cruz. Concordo. Então, é diferente do Gerson. E é diferente do Gerson. Então é uma característica de jogador que o Felipe Luiz pode aproveitar em determinado momento do jogo e em determinados jogos. É diferente do Arrascaeta? É diferente, completamente. Porque o Jorginho é mais controlador de posse. Ele é um cara que vai dar aquela dinâmica no meio-campo quando tiver a posse de bola, vai rodar o jogo. Por exemplo, ele não vai desconstruir, não vai tomar a bola que nem o Pulgar faz. O Pulgar é o cara de pegada no meio-campo. O Jorginho, longe disso. E também não vai ser o motorzinho que o De La Cruz é, que é o cara que corre o tempo todo, que corre basicamente o campo todo. O Jorginho vai ser aquele cara mais cadenciado. Quando precisar controlar, ter um pouco mais de cadência, esse é o Jorginho. Então, pra mim, é uma característica completamente diferente do que o Flamengo tem. O Jorginho é aquele cara que, se ele for titular na temporada inteira, é o cara que vai ser o líder em toques na bola do campeonato, porque é justamente quem dita o ritmo. Saída de bola é muito qualificada, não é tanto volante de pegada, mas assim, até olhando o trabalho do Felipe Luiz, do Flamengo, que varia de repente da partida, em momentos que sobe mais a marcação, de repente é um time mais cadenciado, e de um Flamengo que vai brigar por todos os títulos na temporada, então além de ser mais uma opção pro meio de campo, eu tô muito com o que o Jailson colocou, é um cara que dá uma característica diferente, então dependendo do jogo, o Flamengo é um jogo que o Flamengo vai querer ter mais a posse, controlar, ter mais saída de... jogou pro Jorginho. Então, assim, acho que nem é questão tanto dele ser titular ou não, mas acho que ele enriquece o elenco do Flamengo tanto com mais opções e quanto estilo de jogo. E, assim, é um time que vai ter muito jogo na temporada. E tem muito jogador convocado. Então, assim, a gente pode falar da profundidade do elenco, mas chega a data FIFA, o Flamengo tá bastante desfalcado. O Jorginho, nesse contexto, contribui demais. Ô Bruno, e não sei também, eu tenho percebido que o fato de ter esse novo, né, Super Mundial... Tem alguns movimentos também que são pensados em marketing, né? Internacionalização da marca, que vai além também só da montagem do elenco para poder ganhar a competição. Eu acho que algumas equipes, eu acho que o Flamengo está indo muito bem em ações. A gente tem visto campanhas de tipos de camisas diferentes, lançamento de coleções, de entender que é um momento de ter algumas carinhas ali que podem levar a marca do Flamengo para além da taça ou não, né? Aquela que vai sair na postagem do jogo. Isso. Né? E o Flamengo tem essas figuras internacionais. E para o próprio jogador isso é atraente também. Claro. Porque o jogador... Mais uma competição, Ele quer participar da festa também, não quer, Jailson? Quer participar, e só pegando no ponto do elenco, novamente, vale a gente lembrar que era o Alan como opção e o Everton Araújo, moleque. Então, o Jorginho... E a gente também falava no início do ano do Jorginho poder chegar, né, de forma antecipada, porque o Pulgar não ia renovar o contrato. É verdade. Então, o Flamengo já estava meio que se antecipando a opção de primeiro volante. Então, com o Pulgar permanecendo, pro Flamengo é melhor ainda. Que aí você tem um cara que vai enriquecer ainda mais o elenco, que é o Jorginho fazendo essa função e chegando na frente, assim, por exemplo, do Alan. Ele vira, para mim, a primeira opção. O Alan fica como a quarta opção e o Everton Araújo como o garoto ali da base a ser trabalhado. O Alan até melhorou, né? Melhorou. Ô Pedro, em relação à renovação do Gerson, teve alguma novidade? Bruno, fica naquela questão, primeiro um abraço aí também pro Dom e pro Jailson, fica naquela questão de querendo mais valorização, né? Tem um empresário e pai do atleta, também já é bem conhecido, que ele, enfim, às vezes reclama bastante em relação a isso. O Flamengo tenta tratar internamente, um lado reclama do outro, assim, em off, nas entrelinhas também ali, às vezes, enfim. O Flamengo fez uma proposta que considera bem satisfatória até o fim de 2030, com grande aumento salarial para o Gerson, considera que é bem satisfatório para ele ser um dos mais bem pagos do elenco, se não for o mais bem pago do elenco rubro-negro. E ao que consta o lado do Gerson quer um pouquinho mais, que ainda quer um pouquinho mais, quer que ele seja ainda mais valorizado. Argumenta que quando ele saiu do futebol francês para voltar ao Rio de Janeiro, ele deixou de ganhar muito dinheiro, né? Perder acho que seria muito forte, então deixou de ganhar muito dinheiro. Então o Flamengo está tentando observar essa situação aí, mas é difícil que suba muito mais do que já subiu,
porque considera que fez uma ótima oferta de renovação para o Gerson, para ele continuar. É um jogador ali que está com seus 27, vai para 28 anos, daqui a pouco chega nos 30, já teve passagens pelo futebol europeu, é um líder técnico muito identificado com o Flamengo, tem uma vida aqui totalmente estabilizada e embora seja titular agora, valorizado na seleção brasileira também, né? O Flamengo considera que fez uma ótima oferta para ele permanecer, então acho que está naquela fase de cabo de guerra, cada um puxa para um lado, vamos ver se não vai arrebentar, mas acredito que no fim chegam a um consenso. Boa, Pedro, obrigado, viu? E eu queria que o Pedro amanhã participasse do nosso touch, que a gente ainda não conversou, mas já queria sugerir, fazer a nossa reunião de pauta aqui. E se alguém fizer antes da gente sabe que a ideia surgiu daqui. Um assunto no Flamengo essa semana foi a entrevista do Boto falando que o Flamengo é melhor que 70% dos times da Premier League. Eu sei o que você vai fazer. A gente tem essa responsabilidade com o Fã de Esportes, porque temos os maiores conhecedores aqui. O Jailson, o Donk, a Mariana Pereira, o Mário Marra. Então a gente coloca os 20 times e vê quem é melhor ou não que o Flamengo. 70%, então o Flamengo tem que ficar abaixo só de 6. Do Big Six. Fechou? Ai, vamos fazer, Mari? O Pedro vai... Se o Pedro Henrique Torre participar, eu participo. Claro que ele vai participar. Vai, Pedro? Participo observando atentamente. Ele é o setorista, eu vou chamar quem? A Lili para participar? Do Corinthians? Vai participar sim. Observa atentamente. Tem que ser ele e o João Castelo Branco. Já começa a estudar os 20 times da Premier League que vamos começar por você os votos. Ele e João Castelo Branco. Participo observando? Tá certo. Pô, Pedro, aí tu me quebrou. Ai, cara. Tá a vingança. Tá difícil essa semana, hein? Tudo bem. É o Flamengo e Everton parte 2, né? Amanhã, Pedro. Estuda, hein? Muito bem, sobe o drone. Vene Casagrande tem detalhes da proposta de renovação do Gerson, Vene? Temos detalhes, o Flamengo oficializou essa nova proposta aí aos representantes do atleta, um contrato até 2030, ou seja, seria o contrato mais longo do atual elenco, porque hoje nenhum jogador que faz parte do elenco rubro-negro tem um contrato até 2030 e ele também passaria a receber o maior salário do atual elenco rubro-negro. E até o momento o Flamengo não recebeu essa resposta dos representantes do atleta sobre o aceite ou não. No entendimento do Flamengo, para a renovação sair só depende do Gerson, porque já foi apresentado o melhor para o Gerson, na visão da diretoria do Flamengo, dentro daquilo que o Flamengo pode oferecer, óbvio, na realidade financeira. E se a gente for parar e analisar, seria um baita contrato para o Gerson. Hoje, ele tem 27 anos. E o atual vínculo dele vai até 2027. É um vínculo longo ainda. E mesmo assim, 2 anos e alguns meses, né, antes do contrato acabar, o Flamengo está oferecendo uma baita proposta para ele e dentro da realidade financeira. E muita gente fala assim, mas será que não vai pôr em risco a saúde financeira do Flamengo oferecendo um salário tão alto? Claro que não. A diretoria do Flamengo já vem mostrando há muito tempo que tem uma responsabilidade financeira muito grande. Se oferece, é porque pode pagar. E agora só depende do Gerson, na verdade. Depende dos empresários do Gerson. Um deles é o próprio pai, o seu Marcão, para poder aceitar e aí ele acertar a renovação de contrato, assinar essa renovação. Algo que está dando o que falar nos bastidores. Por quê, tendo em vista que o pai dele já criticou publicamente o salário defasado. De fato, eu acho que o salário dele está defasado, mas é óbvio que também não dá para o Flamengo pagar aquilo que o pai e os representantes do atleta vão sempre pedir. Se a gente for parar e analisar, seria um contrato absurdamente bom para o atleta. E eu, no lugar do Gerson, eu aceitaria. Porque eu me coloco no lugar dele. Hoje ele é ídolo, ele é extremamente importante e ele tem a oportunidade de assinar um contrato válido por 5 temporadas. Ou seja, ele ficaria até 32 anos no Flamengo. Então ele teria a margem de se tornar cada vez mais ídolo. Quantos anos ele está agora? 27. Aí, ou seja, ele ficaria até 32 anos com a camisa do Flamengo, ou melhor, se ele finalizar o contrato, né? Porque a gente nunca sabe como que é o futuro. Mas se a gente for parar e analisar questão financeira, tempo de contrato, eu acho que seria um bom contrato pro Gerson. E a gente está falando, Lucas Pedrosa, de um clube que faz a manutenção de grandes nomes, né? Quanto tempo ficou o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? E outros nomes que já saíram, mas que ficaram um tempo. Que a gente vê é que o Flamengo consegue e tenta, se empenha para manter essa raiz, né? Para fazer essa manutenção.
e obviamente identificou o Gerson já como um personagem importante. Vocês aqui desse programa, outros colegas da imprensa o colocaram como um dos grandes nomes da última temporada no futebol brasileiro. Então é interessante esse movimento que o Flamengo faz, até para valorizar o personagem Gerson dentro do rubro-negro, né? Concordo, Fernanda. Acho que o Gerson está vivendo o seu auge na carreira. Não à toa ele é titular da seleção brasileira. Em momento algum da carreira dele ele foi isso. Muito pelo contrário, às vezes nem era convocado. Acho que é um jogador que está com uma maturidade imensa, não só na liderança dentro de campo, mas também na liderança fora dela. É a cara do Flamengo, na minha visão, o Gerson. E se você for parar para pensar que em 2030 ele vai ter 32, ele ainda vai ser um jogador jovem, digamos assim. Ele ainda vai ser um jogador com condições de desempenhar. Que é diferente do Arrascaeta, por exemplo, que eu acho um cracaço, mas há 2 anos já não consegue performar fisicamente. Joga muito, mas fisicamente você não pode dar um contrato de 5 anos para o Arrascaeta, porque eu acho que você vai estar cometendo uma irresponsabilidade financeira. É um jogador que eu não sei se daqui a 5 anos vai estar desempenhando o que tem que desempenhar. O Gerson não. O Gerson sempre deu mostras de que ele tem condições de fazer e continuar jogando da forma que ele joga. Claro que esse jogo aí também é um cabo de guerra, né? Uma briga entre o pai dele e também a diretoria do Flamengo. O pai dele jogou, proposta e tudo mais, e no final das contas deu certo, Faz parte do jogo, né? Porque a diretoria está cedendo com um excelente contrato de 5 anos e mais, como o Vene trouxe aqui, o salário que vai ser o maior do elenco. E, obviamente, esse valor não é baixo. Então, acho que no final das contas, se isso for concretizado, a bola agora está com o Gerson e vai ser bom para os dois lados. E eu acho que a importância do Gerson está indo além do campo e bola. Porque se a gente for parar e analisar, todas as vezes que o Wesley tem a oportunidade de mencionar o Gerson, ele fala que o crescimento, a volta por cima dele com a camisa do Flamengo é muito graças ao Gerson. O que o Gerson vem fazendo fora das 4 linhas. E isso leva, eu creio, o quê? A liderança dele no dia a dia. É um jogador extremamente importante, não só dentro de campo. Ele hoje é o atual capitão. E capitão de maneira literal, ajudando os outros jogadores, não só o Wesley. Então, eu acho que o Flamengo está certo em renovar. O Flamengo está certo, entre aspas, ceder, como o Pedrosa disse aqui, porque o salário dele está defasado. É um jogador que é extremamente importante, e se parar e analisar com os demais jogadores, o próprio Arrascaeta, por exemplo. Então, eu acho que o Gerson ele merece essa valorização salarial. Mas, óbvio, não dá para ceder tudo a que o pai dele vai pedir e da forma que pede. Então o Flamengo oferece e agora cabe ao Gerson aceitar ou não. Muito bem. E a ida, o Vene Casagrande, do Jorginho ao Ninho do Urubu, deve acontecer quando? A gente mostrou ontem aqui esse jogador chegando ao Brasil, né? Imagens do paparazzo rubro-negro, do canal dele. Ele chega ao Brasil para passar as férias com a família e com a esposa, que não é brasileira. Me mandaram no Twitter ontem que ela é espanhola. A gente ficou em dúvida aqui, aí um telespectador mandou que ela é espanhola. Vene Casagrande. Mesma nacionalidade da esposa do Felipe Luiz. É verdade. Até nisso se parece, né? E aí o nosso grande público pode perceber que o Felipe Luiz ele tem um português meio arrastado, né? Porque provavelmente ele deve conversar em casa o dia inteiro com a mulher em espanhol, né? Se eu sou o Felipe Luiz, o que eu faço? Marco um jantar com a esposa, com as esposas. Aí a esposa do Felipe Luiz faz o approach. Olha, morar no Rio de Janeiro é maravilhoso, isso aqui é muito bom, olha o meu dia a dia, e pronto. Você convence a esposa, Vene Casagrande. É assim que se faz. Tá certíssimo, mas ele vai ou não vai ao Ninho do Urubu? Como tá isso? Ele vai ao Ninho do Urubu, eu só não sei quando e se já foi. Vou ser bem sincero, eu não tenho resposta se ele já foi. Ele pode ter ido ontem e eu não sei, não fiquei sabendo. Até porque ele tem que ir até sábado, porque Vene, a previsão... se você não ficou sabendo, ele não foi. Quem sou eu pra dizer isso, Randy Maia? Mas se alguém quiser me mandar foto do Jorginho lá no Ninho, eu aceito, não tem nenhum problema. Eu sei. O que eu sei é que a programação dele é para ele retornar à Europa no sábado. Ou seja, já? Ele veio rápido. Pedro. Grandes férias, né? Foi uma passagem rápida. Que férias, né? Pedrosa, um dia eu vou poder. Segundo ele, veio de férias. Sabe? Um dia eu vou poder. Tô aqui, eu vou pegar o avião, vou dar um pulinho lá em Paris. Vou tomar um café, vou ver a torre e vou voltar no sábado. Porque segunda tem SBT Esporte TV. Isso. Na boa. Fala eu comigo. acredito em tudo. Menos umas férias no Rio de Janeiro nesse momento. É verdade, assim. O povo saber, tá no da data FIFA, né, gente? E assim, a gente consegue observar que os jogadores, todos eles, nesse momento de data FIFA, que ela não é uma coisa... ele joga fora do Brasil, mas aí eu tô falando pelos brasileiros aqui. Não era uma coisa muito comum, né, Lucas Pedrosa? Há 3 anos, você ter uma data FIFA. Então, ficava o roletrando lá o tempo, ninguém sabia quando que podia parar, não parava. Agora, essa data FIFA que tem geralmente uns 7 dias, ou um pouco menos, eu vejo muito, eu sou fofoqueira, né?
Eu vejo jogadores, eles vão passear, pegam a família, viajam, às vezes não param o futebol, mas quando para os treinos, eles fazem isso. Então, ele teve uns 3 diazinhos. O que é pra ele parcelar uma passagem pro Brasil? Não é nada. Sai na urina. Entendeu? Mas eu acho que... Não é nada pra ele. Porque esse caso fica muito evidente, né? Porque os jogadores brasileiros que jogam na Europa, eles geralmente vêm, quando eles não são convocados, de qualquer forma vêm aqui pro Brasil pra poder rever a família, passam uma semana ali, fazem um churrasquinho, jogam futebol. Carnaval, tem gente que curte carnaval. Aí tem lesão e tudo. Você é danado, Vene. Mas... Eu não falei da lesão, hein? No caso do Jorginho... Cara, fica difícil ele me convencer de que ele veio aqui passar férias, né? Ele não veio aqui passar férias. E porque se ele não veio conversar ou alguma coisa relacionada ao Flamengo, ele veio tentar convencer a esposa. Não. A gente já percebeu. Ela veio fazer uma cirurgia plástica, a gente tem os cirurgiões melhores aqui no Brasil, o povo vem pro Brasil mesmo pra fazer cirurgia plástica. A gente fala muita medicina, nosso atendimento médico aqui no Brasil é muito bacana. Então, ele imaginou, vou levar ela lá, vou fazer o que ela vai fazer, uma barriga, um peitão, a coisa vai ficar bonitinha, vai gostar, obviamente, e vou meio que tentar convencê-la. Isso faz parte, o Vene. Eles são uma família e ela tem que querer também estar no Brasil, né? Fernandinha, assim, brincadeiras à parte, sejamos francos. Vamos lá, é uma família. Ele sabe e ela também sabe que o Flamengo quer contratá-lo. E ela já sabe que o Jorginho disse sim ao Flamengo. Sim. Ou seja, é óbvio que eles conversam sobre isso. Assim, isso é natural, gente. Estamos falando de uma mudança extremamente importante na vida das pessoas. O Jorginho nunca jogou no futebol brasileiro. A esposa é espanhola. Como é que é morar no Rio de Janeiro? Isso é normal. Isso faz, inclusive, tá certo fazer isso, para não levar sustos. Porque eu já vi jogador chegando na Itália e falar, nossa, aqui é muito frio. Eu falei, pô, mas você não leu que na Itália é frio? Ou você não procurou saber? Isso faz parte. Você tem que buscar saber como que vai ser o próximo local que você vai morar. Inclusive, eu gosto sempre de mencionar isso, que o Gabigol falou isso no Pô de Pau uma vez. Ele falou, além de me preocupar com o time que eu vou jogar, eu também me preocupo com a cidade que eu vou morar. Que eu busco saber como que é a cidade, se eu vou me adaptar. Isso é importante. Claro, com certeza. Uma mudança muito drástica na vida dele. Ele vai assinar um contrato de 3 anos. E jogadores dessa cultura, que é o caso do Jorginho, não gostam de assinar contrato e passar um ano e falar assim, não me adaptei e vou embora, como muitos brasileiros fazem lá na Europa. Então, acho que eles estão certos, nem um pouco errado, e o Flamengo também está certo, os empresários do jogador também estão certos, então é uma mudança drástica, com tempo de contrato longo, e eles estão certos em fazer isso. Inclusive, isso melhora na adaptação, deixa a adaptação muito mais rápida também. E mais leve também, não fica uma coisa tão brusca. Olha aí, o que é? Tem uma foto do Jorginho fazendo o quê? Fala aí pra não deixar o silêncio na televisão. Cadê? Tá na tela. Cadê, Vene Casagrande? É do Vene Casagrande? Não, não é não. Ó o Mumuzinho aí! Que alegria te ver aqui no Brasil novamente. A mulher dele belíssima, hein? Sim. Nossa, que mulher linda, espetacular. Olha aí o Mumuzinho também fazendo parte da adaptação, hein, ô Vene Casagrande? Nessa hora vale tudo, amigo. Tá certo. Obrigado, Mumuzinho. Isso já ajuda. Aí, ó, o sorriso dela. Tá feliz no Rio de Janeiro, tá vendo? Muito já bem. Já adaptado ao Rio de Janeiro. Tá, e ontem eu li um comentário no Twitter. Meu Deus. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. O flamenguista mandando, Fernanda, eu já mandei parar qualquer tipo de problema ali. Tiroteio. Eu vi esse aí. Me mandaram ontem, na hora do programa, inclusive. É isso mesmo. Eu mandei, Fernanda, eu sou rubro-negro, eu mandei parar todo o tiroteio no Rio enquanto ele estiver aqui no Rio de Janeiro. Eu vi. Ô, Lucas Pedro. Olha assim. O Jorginho que tá aqui, né, Eugênio? Tá aqui no Brasil. Ele não tá na seleção para essa data FIFA. No Rio de Janeiro. Tá no Brasil. Não tá para essa data FIFA. São jogos contra a Alemanha, né? Quarta final da Nations League. Mas ele é um jogador, por exemplo, em 2024 fez 7 jogos pela seleção italiana. 2024, o ano que acabou de terminar. E agora temos a primeira data FIFA de 2025. Então é um jogador que está sempre ali, circulando na seleção italiana. E dizem as línguas por aí também que ele está no Brasil agora, talvez também para dar uma olhada ali se a esposa dele não é brasileira, é irlandesa. Né? É cantora e tal, é uma cantora que já participou em reality show de música e tal. Canta bem ela? Canta bem, Caterine, acho que é o nome dela. E ver se ele... Opinião avalizada. E ver se ela também se habitua aí, se ela curte o Brasil, etc. Tem esse papo aí, né? Pra deixar o torcedor do Flamengo um pouco mais instigado com a possível contratação do Jorginho.
O Eugênio, cereja do bolo. Exagero? Eu acho que sim, porque, para mim, sim, cereja do bolo. Quem é a grande estrela de um time de futebol? É o centroavante. É o centroavante ou então o 10. São os caras que jogam no ataque. O Jorginho não é atacante. O Jorginho é um construtor. É um volante de excelente passe, bate pênalti e tal. Sim. Mas ele não é, assim, não é um jogador estrela do time. Eu acho que se vier, é um excelente reforço, qualifica muito, mas a cereja do bolo para o Flamengo esse ano, quando voltar, vai ser o Pedro. Que aí é o cara que vai botar a bola na rede. Hoje você tem ali o Bruno Henrique, antes de se machucar, fazendo essa posição, aí agora entrou o Juninho e tal, mas a cereja do bolo é quando vier, é o 9-9, aquele que vai chegar, vai tomar conta da área, fazer um monte de gol. Arrascaeta e De La Cruz inteiraços. Pode ser o glacê do bolo. Pode ser. Imagina, Gerson, Jorginho, Arrascaeta e De La Cruz. Tá sacanagem, né? Nossa. É muito forte. Só de você começar o meio com Gerson e Jorginho, cara, tá louco. É muito forte. Aí quem ia rodar nessa sua escalação aí é o Eric Pulgar. Talvez, Ficaria... mas é isso. Muita gente boa, né? Vai reforçar o banco, aquele que a gente fala. Mais um pro banco estrelado do Flamengo. O Eric Pulgar, até me lembrou o Leon aqui, sempre elogiado pelo Felipe Luiz, não é? O Felipe é fãzaço. Ele tem jogado bem mesmo. Sim, é muito bom jogador. É aquela coisa do Flamengo, vai buscar jogador que chega para jogar ou no mínimo para disputar a posição. Eu não sei se ele tiraria o Pulgar, sinceramente, porque é um jogador de mais pegada ali no meio de campo. Talvez ali quando o Arrascaeta não estivesse bem, etc, né? Vou colocar o Jorginho um pouco para frente. Bem, o fato é que... Dor de cabeça boa, né, Eugênio? Tá louco. Vai montar o time, cada semana é um time, porque você tem jogador que se machuca, às vezes você vai poupar alguns, colocar outros, montar o time no dia a dia. Agora, é um jogador que chega para qualificar as possibilidades, né, as opções que o Felipe Luiz vai ter. Isso aí é indiscutível, com muita experiência e com muita qualidade de toque de bola. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser o quebra-cabeças do Felipe Luiz, só com peças de altíssimo nível. O problema é quando não tem, né? Aí complica. Essa dor de cabeça todo treinador quer. Vai jogar Libertadores, vai jogar Super Mundial, vai jogar a Copa do Brasil, Brasileirão. Tá tudo certo. Tem que rodar. Obrigatoriamente tem que rodar. A gente estava até ouvindo, o Plihal ouviu, né? O BAP. Sim. Na prévia do sorteio lá. E ele falou, né? O Flamengo deve jogar pelo menos 74. Ele está mais ou menos colocando aí. Pode chegar a 81 jogos. Nossa, muito na temporada, que termina no dia 21 de dezembro. Agora, depende. Não sei como é que vai ser essa situação. Ninguém se pronunciou sobre isso, porque o campeão da Libertadores vai jogar aquele Intercontinental, que o Botafogo jogou ano passado. Só que esse Intercontinental vai acontecer enquanto o brasileiro estiver correndo ainda. Porque o brasileiro vai até 21 de dezembro. Então, se o campeão da Libertadores for um time brasileiro, como é que faz? Vai ter que abrir jogar a logística. Onde vai ser disputado o Intercontinental? Eu acho que é de novo no Catar, né? Se for de novo no Catar, imagina. Com o Brasileirão rolando, cara. Como é que vai fazer? Vai viajar um time pro Catar, outro fica... E se estiver disputando o título do brasileiro? Manda pra lá que time? Então, esse calendário maluco gera esse tipo de situação. Então, quanto mais jogador bom você tiver, melhor. É isso. E lembrando que vários desses bons jogadores do Flamengo servem às suas seleções. A brasileira está com bastante gente agora, mas tem a chilena, tem a uruguaia, e assim vai. Né? Equatoriana, então, né? Equatoriana, e tem mais o Jorginho, que daqui a pouco com a italiana. É claro que a data não tem jogo na data FIFA, mas tem a ida e a volta. Exato. Né? O jogador chega descontado, né? Vai jogar na altitude, vai jogar num lugar mais distante, aí você já perde o atleta. Então, ter grupo é fundamental para ganhar. E tem um que foi, inclusive, jogador de Copa do Mundo. O Alexandre, o lateral esquerdo, que falou já sobre o Mundial. Ou Super Mundial. Vamos acompanhar. Bem, todos estamos super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui que ainda não vivenciou jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles vivenciar esse tipo de sensação e também muitas vezes
aqui no Brasil se compara muito a qualidade, seja do Brasil, da Sul-América, com a Europa. Então, realmente, nesse campeonato a gente vai conseguir ver isso. A minha expectativa é grande. Sabemos que tem muitas coisas que vai acontecer até essa partida, porém, estamos já nos preparando também mentalmente, porque vai ser um jogo diferente de todos aqueles que estamos acostumados, mas como sempre vamos fazer o nosso melhor e antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe. O Flamengo sempre tem o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse sempre é o nosso objetivo, de entrar nas competições, chegar ao fundo para ser campeão. E vamos fazer o nosso melhor. E esse nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar. Antes de pensar no Chelsea, temos que pensar no Flamengo, viu, Luke? Tá bem. E tá correto. A gente está falando e com justiça do Flamengo, que fez uma ótima primeira parte. Debatemos isso ontem também. O parâmetro do estadual, a declaração da diretoria. Essa imagem era de ontem, do treino aberto, né? A conversa do Pedro e do Léo Pereira, a gente achou que era ele, não sei se dá para ver bem agora. Acho que é o Léo Pereira, sim. Parece que era ele. Enfim, tá tudo certo, mas o Flamengo tem que também fazer acontecer, né? E agora a régua, ela muda, a vara, ela sobe, e você vai precisar ter essa entrega. O elenco é muito bom, o time vem jogando bem, mas muda a parceria, né? Muda o adversário. Então vai precisar confirmar isso aí. E tá certo, é o Flamengo primeiro, tem que ver como ele vai se comportar nessa ida e volta de viagens continentais, nessa ida para o Mundial e retorno, jogador que vai para a seleção e volta. Semana que vem, tá todo mundo aí, tá todo mundo bem pós-seleção, todo mundo inteiro, vai dar para começar com o time completo Brasileirão, com o Inter já, né? FIFA, né? Que sempre sim, pega jogadores aí do mundo inteiro. Sempre. E agora o duelo é contra o Inter. Estreia no Brasileirão. Abertura do Brasileirão. Sábado, dia 29 de março, Flamengo e Internacional. Baita pega. Jogaço. E aí? Já é diferente você enfrentar os times do estadual, com exceção dos grandes. Os jogos entre Inter e Flamengo ano passado foram muito bons. Exato. Os dois. E vem de novo, belíssimos duelos aí. O Inter empolgado, também com um bom time. A gente vai ter a real medida desse super Flamengo, que a gente falou ontem e tá falando agora também. Agora é a Vera, né? Agora é a Vera. A gente analisando aí que vai ter Inter pela frente. Logo na sequência, estreia da Libertadores fora contra o Deportivo Táchira, que assim, pode não ser um excelente clube, né, Eugênio? Mas pegar o Táchira lá sempre é chatinho. Lá ele sempre dá trabalho. Sempre dá trabalho. Deve dar, mas lá eu tava... trabalho? Táchira dá trabalho? Lá é chato. É o grande da Venezuela, né? É um dos grandes da Venezuela. Um dos campeões. Nossa senhora, né? Atual bicampeão. Claro que tecnicamente é inferior ao Flamengo, bem inferior. Mas o jogo lá sempre é um jogo enrascado. Pode ser que o Flamengo passe por cima disso com facilidade, mas eu lembro de vários jogos em que times grandes brasileiros foram lá e tiveram dificuldade para jogar. Já tem um palpite. 3-1 Flamengo. Lá? Tá bem? Lá. Ousado. A bola não é redonda? Lá aí ele começa a comprovar o 70%, o super elenco. Começa. É isso aí, agora é hora de ver. Estou menosprezando o time do Táchira. É que o Flamengo é muito forte, sinceramente, eu mal conheço o time do Táchira. Eu estou falando pela força do Flamengo, só isso. E até falando da força do Flamengo... que eu posso quebrar a cara. E respondendo a pergunta aqui abaixo... Não. Eu acho que sim, gente. Eu acho que é o time brasileiro com mais chances de tentar surpreender o mundo no Super Mundial, né? Até porque ele fala do Chelsea e tal, a estreia não é contra o Chelsea, né? O Flamengo pega primeiro o Esperance. Segundo depois o o Flamengo. Celso Unzelt, é o Esperance. Esperance, isso. Muito bom. Salva Bia. Agora são 18 jogos no calendário. 18 jogos no calendário ainda para o Flamengo ter antes de pegar o Esperance. Tem muita coisa que vai acontecer. Turno de brasileiro. Assim, o Flamengo sofre muito, principalmente no setor ofensivo, com lesões. O Bruno Henrique mesmo ficou fora um tempinho. O Cebolinha fora agora. Tá fora, né? Cebolinha, muita lesão nos Michael últimos tempos, também, vez ou outra, aparece no DM. Ano passado, os dois recorrentemente. Luiz Araújo voltou agora, mas ficou um tempo fora. Então, eu acho que um ponto de interrogação para a gente analisar o Flamengo no Mundial, que sim, para mim é o brasileiro que tem mais condições de surpreender, é como vai chegar fisicamente até lá, porque é uma pancadaria de jogos, né? Arrascaeta, De La Cruz. Não só o Mundial, mas pensando em brasileiro, em Libertadores, todas as competições. O grande desafio do Flamengo não é só de agora, é já a saúde, dos últimos anos, é sustentar até o final do ano um nível de competição alto. Sim. Porque realmente é um calendário
praticamente impossível. Por isso a gente fala que reforça a importância de ter um elenco que permita ao treinador ir dosando a carga de cada atleta, né? Porque você tem alternativas boas no banco de reserva. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que está tentando aí, né, uma renovação de contrato com o Gerson, né? O Fla oferece valorização salarial para a renovação de Gerson. O rubro-negro quer estender o vínculo com o meio-campista até 2030, né? Então o Flamengo tá aí oferecendo um salário, né, astronômico aí pro Gerson. Será um dos jogadores mais bem pagos do clube e vai aí mais 5 anos de contrato, né? Lembrando que o Gerson teve, né, uma proposta gigantesca aí de fora do Brasil, principalmente do Zenit, o principal time que chegou aí para querer contratar o time do Gerson. Mas eu acredito que o Flamengo já pensando aí uma janela árabe, né? Então eu acho que o Flamengo vai colocar uma cláusula aí muito alta, uma compensação salarial também altíssima. Então eu acredito que tudo isso para poder segurar o Gerson e, se caso chegar a vender, por uma bagatela astronômica, né? Então a gente sabe que os caras, principalmente da Arábia, né, tem dinheiro praticamente quase que infinito. Então pode levar o Gerson aí mesmo, o Flamengo aumentando a sua cláusula aí de multa rescisória. Mas e aí? E vocês? Aumentaria o salário do Gerson? Né? Continuaria com o Gerson até 2030? Né? O Coringa, que é um dos jogadores fundamentais aí desse time do Flamengo. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!